Ei, pessoal do blog Âncora! Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre a indicação do livro Recursão. Era para ter saído na semana passada, mas eu me dei uma folguinha de alguns dias por causa do Dia das Crianças. Então vamos conversar um pouquinho sobre Recursão, do Blake Crouch, o mesmo autor de Matéria Escura. Vamos lá? Ei, pessoal, eu fiquei devendo para vocês a indicação do livro que eu anunciei no domingo, que é o Recursão, porém realmente eu tava com muita preguiça no domingo, eu tive um dia de preguicinha, daqueles que a gente fica no sofá vendo filmes, que realmente é importante e realmente faz parte. Então hoje eu vim mostrar para vocês o livro Recursão, do autor Blake Crouch. Vou contar um pouquinho uma história para vocês. Esse aqui é um livro de ficção do mesmo autor de Matéria Escura, e esse livro já teve os direitos comprados pela Netflix, e se vocês derem uma chance e realmente lerem esse livro, vocês vão entender por quê. Ele tem uma linguagem cinematográfica, a gente consegue imaginar o que está acontecendo do início ao fim. Acredito que vai ser uma filmagem bastante cara, porque acontece diversas catástrofes aqui no livro, mas a leitura é bem interessante, vale a pena. Então, eu vou explicar para vocês mais ou menos a sinopse. Para começar, a gente tem o Barry, que é um policial e que tem memórias muito tristes da sua vida. Primeiro, ele se separou da sua ex-mulher por uma situação muito complicada. Ele tem memórias muito tristes da morte da sua filha. E a história começa ele sendo chamado para poder resolver ajudar num caso de suicídio. E esse caso de suicídio é um dos muitos que começaram a acontecer na cidade por uma síndrome que eles chamam síndrome da falsa memória. Na realidade, as pessoas começam a ter lembranças de uma vida que nunca existiu. Então, essas memórias são tão verdadeiras que essas pessoas começam a sentir falta, começam a sofrer por coisas que elas não têm. No caso dessa mulher que vai suicidar, ela tem certeza que ela era casada, tinha uma filhinha e que ela tinha uma vida incrível. E mesmo tendo uma vida boa na realidade, ela não consegue se livrar dessas lembranças e dessa saudade. Por isso que ela resolve se suicidar. Então, a gente começa a ter vários casos dessa síndrome da falsa memória. A partir daí, então, a gente começa a ver a história pelo lado da Helena. A Helena Smith é uma neurocientista que passou a vida inteira pesquisando a cura do Alzheimer. Quando ela começa a chegar próximo de entender como que ela conseguiria fazer as pessoas com Alzheimer não perderem a memória da vida que elas tiveram, um dos homens mais ricos do mundo se oferece de repente para financiar a sua pesquisa. Helena então percebe aí uma chance incrível de ajudar a salvar vidas. Na realidade, Helena tem uma mãe com Alzheimer e ela quer descobrir uma forma de tentar reavivar essas memórias perdidas nas pessoas com Alzheimer. Porém, como sempre, nunca uma tecnologia, por mais que ela tenha sido feita para o bem, é utilizado exclusivamente para o bem. Então as coisas começam a desandar e o caos começa a acontecer. Então as histórias começam a se cruzar a partir de um certo ponto. Voltando a falar então um pouquinho do policial Barry, ele fica super intrigado com essa síndrome da falsa memória e começa a tentar investigar o que está acontecendo com essas pessoas. E aí a história dos dois realmente se aproxima. Na realidade, o que Helena descobriu foi que se você conseguir relembrar exatamente, ela conseguir captar na memória exatamente uma lembrança, ela consegue ser tão física a ponto de fazer você retornar no tempo exatamente para aquela memória e a partir daí você conseguir mudar todo o seu futuro. E aí começam a acontecer as coisas bem catastróficas, tá, pessoal? Esse livro é bem interessante. Como eu falei, a linguagem é bem cinematográfica e eu quero ler umas passagens que eu marquei aqui para vocês entenderem como que é interessante. Peraí. Olha. Porque memória é tudo. Fisicamente, uma lembrança não passa de uma combinação específica de impulsos nervosos, uma sinfonia de atividade cerebral. Mas, na verdade, é o filtro que se coloca entre nós e a realidade.
Você acha que está tomando vinho ouvindo as palavras que eu digo no presente, mas isso não existe. Os impulsos neurais das suas papilas gustativas e dos seus ouvidos são transmitidos para o seu cérebro, que processa tudo e joga na memória operacional. Então, quando você tem a percepção de estar vivendo alguma coisa, essa coisa já é passado, já é uma lembrança. Só para começar, tá? Deixa eu achar outra passagem aqui bacana sem dar spoiler, né, gente? Então, vamos lá. Não, esse aqui é um pouquinho de spoiler. Aqui, essa passagem está falando um pouquinho da síndrome da falsa memória, para vocês entenderem. É intenso demais. Pior que a tortura da asfixia, mas igualmente fora de seu controle, porque não é uma lembrança que ele esteja buscando por conta própria. De alguma forma, está sendo projetada em sua mente contra sua vontade, e lhe ocorre que talvez haja um motivo para nossas lembranças serem armazenadas com um ar nebuloso e desfocado. Talvez a abstração que as reveste sirva como um anestésico, um amortecedor que nos protege da agonia do tempo e de tudo que ele rouba e apaga de nossas vidas. Bom, o que eu tenho para falar aqui para vocês? A primeira parte desse livro, realmente ela é bem descritiva e mais lenta, porém é necessário. Eu acho que como todo livro de ficção científica, quando a gente vai falar de dobra de tempo, essas coisas assim, principalmente quando influi dobra de tempo e memória, tudo que tem a ver com relação ao tempo é bem complicado de se entender e de se passar para o leitor. Então, a primeira parte, a gente vai entender o que é essa síndrome da falsa memória, a gente vai ser inserida nesse contexto, a gente vai visualizar o que está acontecendo nessa cidade, a gente vai entender como que as pessoas estão surgindo essas síndromes da falsa memória, o que está acontecendo, e aí a gente vai entender a pesquisa da Helena, o que ela estava querendo com essa pesquisa, como que ela funciona, e a partir do momento que essa pesquisa é comprada por esse cara multimilionário, que aí as coisas começam realmente a desandar. Então, esse livro é bem complicado, primeiro porque ele é feito de dois pontos de vista, que é o do policial e o da neurocientista, e depois, principalmente, porque ele tem várias idas e voltas no tempo. Então, a gente tem que ler com muita atenção para conseguir entender e captar o que está acontecendo, porém, a partir do momento que a gente entende, a história flui. Muito impressionante. Realmente é um livro cinematográfico. Vai dar um filme incrível. Eu eu tô contando as horas para poder assistir. Então, eu espero que essa indicação de hoje tenha ajudado vocês e espero ver vocês na semana que vem com mais uma indicação da semana. Agora que a gente já falou um pouquinho do livro, não esquece de clicar no gostei. Tem um sininho aqui embaixo para você receber todos os alertas de nossos vídeos e principalmente não deixe de se inscrever no canal. Acho que deu certo, né, gente? Esse negócio de ser YouTube é muito novo para mim. Beijo!